Nesse vídeo eu vou te mostrar que ser um cara bonzinho é um péssimo negócio. Vou mostrar aqui em várias áreas como que te dá realmente prejuízos. Prejuízos emocionais, financeiros, seus relacionamentos, enfim, em várias áreas, por ter esse comportamento bonzinho. Então, fique comigo, eu vou passar algumas áreas aqui, não é uma lista exaustiva, beleza? São algumas que eu entendo ser mais relevantes, mais recorrentes, que podem aí abrir os seus olhos para você ver, né, o quanto de prejuízo você está tendo, né, o quanto você está sendo prejudicado por ser bonzinho, beleza? E sim, né, ao final, vou mostrar uma solução ali que vai te ajudar bastante na sua caminhada, beleza? Estou aqui com a minha colinha, não vou lembrar tudo de cabeça, mas vamos lá, vamos direto ao assunto aqui, beleza? Primeira coisa, por que que ser um cara bonzinho, uma pessoa legal, beleza? E eu quero deixar assim, entre aspas mesmo, porque não é bom no sentido autêntico da palavra, né? Aquele bom disfarçado, aquele bom ali com segundas intenções, beleza? Bem mascarado. Então, é bom para um propósito, uma troca ali, pelo menos, beleza? É legal pensando com uma finalidade, não é porque a pessoa é da natureza dela, né, ela faz ali de uma maneira para dissimular alguma coisa, beleza? Então, com isso em mente, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, em relacionamentos, relacionamento afetivo, naquilo que se diz ao casal de namorados, né? Aquele que é casado ali, beleza? Por que que não é legal ser uma pessoa boazinha? Já começa, né, ali na hora de selecionar o companheiro ou companheira. A pessoa que é legal, beleza? É aquela pessoa que não vai selecionar tanto o companheiro que ela vai ter, né, no decorrer da vida ali. Então, porque ela não escolhe a pessoa, ela é escolhida, ela acaba ficando com pessoas que não compartilham dos mesmos valores, das mesmas preferências, enfim, né, é o que a vida ofereceu para ela, vai, pega e abraça ali. Porque ela tem dificuldade de dizer não, né? Ela não expressa as preferências, não expressa os sentimentos ali, né, de uma maneira autêntica, honesta, e às vezes outra pessoa demonstra interesse e ela vai enrolando, né, fica naquela coisa, começa relacionamento e vê que não é legal, então fica doido para outra pessoa terminar, porque ela não tem coragem de se posicionar. Se a outra pessoa não terminar, o negócio vai, né, prolongando. Enfim, não é um relacionamento bem saudável. Então começa errado, continua errado, né? E vai indo. Isso pode se estender por anos, chegar ao casamento, a pessoa vai ter filhos com o outro lá, né? Com o esposo, o marido, enfim, né? Ter aquela vida infeliz, sabendo que logo no começo já estava errado. Só que a pessoa não tinha coragem de se posicionar, de colocar os limites, de falar o que pensa, né? Realmente se expressar ali de uma maneira autêntica, autoconfiante, demonstrando respeito pessoal, amor pessoal, beleza? Então, isso compromete muito o relacionamento. É, no caso do homem, né, vou focar aqui no público masculino, um homem que não sabe colocar os limites, colocar os valores, tá? Delimitar o respeito, a mulher com certeza vai trair esse cara, porque para a mulher amar o homem, ela tem que respeitar aquele homem. Se ela não vê ali, né, que ele tem os limites, os valores bem estabelecidos, né, todo aquele negócio, ela vai achar que o cara é frouxo, vai achar que a pessoa é fraca, né? E por mais que ele seja legal, ela vai ter muita dificuldade em amar aquela pessoa. Então, muitas vão acabar, né, tendo relacionamentos fora ali, né, paralelos, beleza? Algumas vão terminar relacionamentos. Eu conheço o caso, né? Eu tive a oportunidade de ter ciência de um casal que a mulher realmente terminou o casamento ali, porque perdeu o respeito pelo marido. O marido começou a idolatrar a esposa, enfim, tá? Colocou ela no pedestal. Ela perdeu todo o respeito, a admiração pelo marido. O cara ficou um frouxo e ela decidiu terminar, beleza? E talvez outras no lugar ali teriam chifrado, continuado, empurrado, né? O relacionamento, que os dois têm uma filha e tudo mais, só que ela preferiu realmente terminar o relacionamento ali. Então, onde começa o erro? Logo no começo ali, né, na hora da seleção. A pessoa que é legal, normalmente ela não seleciona o companheiro, ela é selecionada. Outra coisa também é que é muito fácil, como existe muita carência, muita insegurança, falta de autoestima, de autoconfiança e tudo mais, né, de amor próprio ali,
que acontece? É muito fácil que as pessoas colocam ela e deixam ela orbitando em volta ali, né? É o famoso step, né? Então, eu infelizmente eu passei por isso, confesso, não foi muito legal, né? Eu lembro que eu cheguei a morar numa cidade aqui no interior de Minas, chamada Rio Branco, eu era doido com uma menina, né, da cidade, e eu era o cara legal, né, que era o grande amigo dela. Então ela começou a namorar com o cara, eu dava um apoio ali, ela chorava no ombro, eu dava aquele suporte, doido com a menina e dando apoio a ela para namorar os namorados que ela queria lá. Terminou o namoro, chorou no meu ombro, começou outro com o cara. E uma vez que ela teve um intervalo ali, né, terminou o relacionamento, estava naquele stand-by, e eu falei com ela, olha, né, eu gostava dela, expressei os meus sentimentos. E ela falou, não, que isso, é um homem para casar, não estou preparada para isso e tal, não, que isso, você é um cara sério, né, você é uma pessoa muito virtuosa, você é uma pessoa para casar, estou preparado e tal. Beleza, um ano depois, né, depois de tantos namoros que não deram certo, tantos caras que ela ficou e passou, ela chegou para mim e queria que a gente, né, iniciasse um relacionamento e tudo mais. E eu frequentava uma igreja, uma cidade, eles são bem restritos em relação a relacionamento, e eu disse, não, eu gosto da minha igreja, eles têm uma forma assim, né, e tal. E eu não quis comprometer a minha caminhada, né, espiritual, na comunidade que eu estava, né, por causa dela. E eu achei bem legal, porque assim, sempre mostrou que foi a melhor decisão, né? É o famoso dodge bullet, né? Desviar na bala ali. Por que que eu falo isso? Beleza? É porque pouco tempo depois ela começou a namorar com um cara, falou que estava grávida desse cara, eles se casaram, né? Ele precipitou ali o casamento, tudo, no motivo da suposta gravidez, beleza? Não era de fato. Ficaram 3 meses casados, ele descobriu que era mentira, que ela não estava grávida, separaram. E então, eu só ia ser o cara, eu só ia ser o step, é um cara legal para casar, depois que ela já estava cansada de ter relacionamento com um monte de cara. Depois que ela tinha curtido a vida, tinha feito tudo que ela queria com os caras, e aí talvez buscando segurança, né, buscando uma questão de mais garantias, né? Que eu não faria algo ruim com ela, pela minha índole, etc. e tal. Então, quando você é um cara bonzinho, isso pode acontecer, né? Isso provavelmente já aconteceu, então vai acontecer. Uma situação é você vai ficar na órbita da menina, tá? Ela nunca vai relacionar contigo, mas ela vai te manter lá de step. Né? O cara que ela liga quando ela quer se sentir bem, né? O namorado briga com ela, se termina, ela liga para você, né? Aí você vai sair com ela, mas não acontece nada, né? Ela pode namorar contigo, mas depois que já passou na mão de um monte de cara, né? Já está bem rodada ali, e aí você vai lá todo bobão, né? Porque às vezes ela é bonita, atraente, tem um corpão, e você acha assim, nossa, né? Ganhei na Mega Sena acumulada aí, né? Porque a menina é gata, mas está rodada aí e tal. E você acha que está abafando, né? Enfim. E na verdade está ficando com a sobra, né? Passou na mão de um monte de cara, não quis ficar com ninguém, ninguém segurou ali, aí sobrou para você, né? Então, nesse tipo de situação, normalmente esse tipo de relacionamento não dá certo. É aquela empolgação no começo do relacionamento, tá? Aquele envolvimento é um relacionamento muito desproporcional. Normalmente o cara legal, ele está muito mais investido emocionalmente, é muito mais dedicado. Então, assim, a carga emocional que ele coloca é muito maior do que a mulher, né? Contraparte ali. Então, é um cara que é muito romântico, muito dedicado, tá? E não tem o respeito, não tem a admiração da mulher, porque o cara realmente não sabe colocar limites. Nunca fala não, né? Tudo está ok, perdoa tudo, justifica todos os comportamentos, enfim, né? Acaba, não tem como o relacionamento ser saudável, porque ele já começa errado na origem ali. E é muito comum isso começar, a pessoa vai engolindo ali um monte de sapo, 5, 10, 15, 20 anos depois, casados, continua naquela relação, com filhos, enfim, numa situação muito mais complicada, a pessoa chega no limite dela e realmente mete o pé na porta ali, vai para o divórcio, separação, enfim, o rompimento. Mas olha o tanto, né, de tempo que foi perdido ali, né? Olha o tanto de expectativa que foi criada que não foi suprida.
porque a pessoa não teve coragem de se posicionar logo no começo e realmente qualificar. Então, é, não dá certo, beleza? Não dá certo ser bonzinho, no relacionamento. Você não precisa ir para outra, né, para outro extremo, né, ser o jackass, né? O cara lá, o bad boy, né, o revoltado, enfim, né, o malandro. Você não precisa ser esse tipo de cara. Você precisa entender que existem alguns traços ali de masculinidade, que é saudável, né, enfim, que eles precisam estar evidenciados, né, enfim, beleza? Então já começa tomando prejuízo em relacionamento de casal, seja no namoro, seja na questão de casamento, enfim, não tem como ser legal e desenvolver um bom relacionamento. O relacionamento ele pode ser bom, quando, assim, na medida que você vai engolindo um monte de sapo, a pessoa vai atropelando ali, vai fazendo as coisas, e você vai permitindo, né, e tolerando aquilo ali. Então fala que é bom relacionamento, porque a pessoa vai engolindo aquilo. Só que não é bom, não é sustentável, não é emocionalmente saudável. Enfim, não é viável isso. Beleza? Uma vez eu vi um comentário, fui num salão de cabelo lá, a mulher estava cortando o cabelo, e ela falou assim: Ah, Deus sabe o que faz, né? Acha as pessoas certas. O cara ele casou com uma mulher de programa, e pelo menos foi o que ela me passou, né? E a mulher dele continuava na vida lá, né? Fazendo os atendimentos dela, dormindo com os caras, e o cara esperava ela em casa, estava de boa. Ela falou assim: Nossa, essa forma de amor e tal. Não, cara, isso não é saudável, não é legal. O quão baixa tem que ser a autoestima dessa pessoa para aceitar isso. Então, é realmente, assim, algo vergonhoso, vexatório. Enfim, não é saudável, beleza? Não é legal. Tem a questão também das amizades, né? Outra área que vai ficar muito prejudicada quando você é uma pessoa muito boazinha é a questão das amizades. O princípio vai ser sempre o mesmo, que é a questão de você não qualificar, não selecionar, né? Você não seleciona as amizades. Eu lembro na minha época de escola, né, tem a turma que é o pessoal mais popular, né, e tudo mais, e eu ficava com o pessoal que era, né, o CDF, né, o pessoal que era ficava no fundão, enfim, né, menos social. Eu juntava, eu tinha a convivência ali, né, do que sobrava. Né? Eu realmente não selecionava tanto as pessoas que eu ficava convivendo e tudo, não sabia interagir, socializar, né? Buscar ali as melhores amizades. Então, o que sobrava era aquilo ali. Né? E a gente acaba unindo pela questão de sobrevivência, vamos colocar assim. Você acaba agrupando, achando algum lugar ali. Só que não eram as pessoas que eu realmente queria selecionar, né, qualificar, que eu queria tomar. Era o que tinha disponível. Então, isso acontece na vida, né, de relacionamento, né, afetivo. Isso acontece na questão das amizades também. A questão das amizades ainda tem aquela questão de você não se posiciona muito. Então, as atividades, aonde que você vai, onde que você frequenta, o que que você faz, a pessoa suprime muito nesse sentido. Então, as pessoas definem e a pessoa só acompanha. Ela não tem voz, não se posiciona, não quer contradizer, enfim, há um grande medo de perder as amizades, ainda que não sejam boas amizades, ainda que não sejam boas companhias, aquele medo de ficar sozinho, sozinha, enfim, e acaba engolindo um monte de coisa ali que não seria saudável. Há um abuso, porque as pessoas veem que aquela pessoa tem facilidade para dizer não, que tem uma certa dificuldade, receio. Então, as pessoas podem ver ali essa fraqueza, essa vulnerabilidade e começar, assim, explorar, né, nesse sentido. Até me dava no choque, assim, uma americana que eu tive a oportunidade de conversar, que ela teve uma amizade com a melhor amiga dela por 15 anos, é a primeira vez que ela falou não para a amiga dela, melhor amiga, beleza? A melhor amiga dela rompeu o relacionamento com ela. Ela estava disponível para a amiga 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quando ela precisava da amiga, a amiga tinha restrição de horário, tinha que falar com ela.
não era toda hora que estava disponível. E aí, uma vez ela disse não para essa amiga, e foi suficiente para encerrar a amizade. Então, assim, as pessoas vão observar essa vulnerabilidade, essa fraqueza, e costumam tirar proveito disso. Porque vê que está ali disponível, enfim. Então, talvez a pessoa até tenha muitos amigos, beleza? Pode ter 5.000 amigos no Facebook ali, mas você não conhece eles, né? Porque não tem intimidade, né? E eles não te conhecem. Então, aquele medo de não ser aprovado, de não ser aceito, de ficar sozinho, né? E tudo mais, acaba fazendo a pessoa ali se colocar em situações, né? É aquela pessoa sempre legal, que está sempre oferecendo as coisas, sempre provendo, né, alguma coisa, sempre compartilhando algo, né, e em troca de migalhas ali, né? Então, eu lembro quando era criança, né, eu queria agradar os meus colegas, então dava os meus brinquedos, né, fazia um tipo de favor ali, algum constrangimento para ter a aceitação, a inclusão, né? Então, mesmo na minha casa, jogando videogame, eles jogavam mais do que eu, uma coisa assim, né? Tinha uma série de privilégios que eu poderia ter tido e eu me negava, passava para os outros para ver se eu conseguia manter, né? Aquela coisa de comprar mesmo a amizade. Uma forma velada, mas é isso que acontece. A pessoa tenta comprar ali a aceitação, a inclusão, seja com dinheiro, objetos, né? Favores, enfim. É uma coisa bem. Então, outro prejuízo nessa questão de relacionamento, de amizade, social, enfim. Recentemente estava conversando com uma pessoa que ela foi participar de um evento que ela gosta, chamou, né, outras duas pessoas e ela pagou, né, para que eles o acompanhassem. E eu até fiquei curioso, né, quis investigar, será que isso foi uma generosidade mesmo, ou foi uma forma de comprar ali, né? Ah, como que eu posso falar? Comprar o tempo das pessoas, né? Comprar a, a inclusão ali, vamos colocar assim. Então, eu fico sempre curioso quando eu ouço algumas coisas para ver se a motivação está correta, né, o coração está correto ali, né? E se a pessoa está fazendo pelo princípio correto. Você pode fazer as coisas porque você é uma pessoa generosa, isso é da sua natureza. E quando você é generoso, a generosidade é o princípio de dar algo, né? Então, se eu te der algo, se eu te presenteio com algo, uma vez que ele se torna seu, é seu. Né? Não tem mais nenhum, taxa, né? Como que eu posso falar? Apego. Não tem nenhum apego, beleza? Então, realmente, eu dou algo para você, é seu, faça o que você quiser. Mas quando a pessoa está fazendo com a motivação errada, sempre fica, é um contrato oculto, beleza? Mas sempre fica aquela coisa assim, eu estou te fazendo isso e eu espero alguma coisa em troca. Tá? Normalmente isso é velado. A pessoa não fala que espera algo em troca, ela só faz ali e fica naquela expectativa de que algum dia isso vai retornar. Então, por isso que eu falo que a motivação conta muito. Uma coisa é ser generoso e dar sem apego, sem nada em troca, né? Se nenhum favor vier de volta, eu não tenho nenhuma vergonha, não tenho nenhuma perda, porque eu fiz aquilo que é de acordo com a minha natureza. Agora, quando eu faço por interesse, se eu não tiver uma contrapartida, eu sinto que eu fiquei no prejuízo. Então, já mostra a intenção do coração da pessoa. E normalmente as pessoas legais são assim, elas fazem favores e na cabeça delas ficam computando ali. É, se não correspondem, ah, as coisas são injustas, né? Na visão deles, beleza? Outro relacionamento que foi muito prejudicado quando você é uma pessoa boazinha, quando você é uma pessoa legal, é na questão de paternidade, né? Maternidade. Você quer ser amigo, né? Ou amiga dos seus filhos e filhas, enfim, beleza? E por que que isso é errado? Porque pai e mãe, a gente só tem um, tá? E mesmo se você for adotado, mesmo se você for criado pelos tios, se você for criado, né, pelos seus avós, enfim, né? Você tem uma referência daquela figura que vai representar o seu pai, daquela figura que vai representar a mãe, tá? E essa pessoa, ela tem, vou colocar assim, deveres, né? Obrigações ali de quem está criando, quem está fazendo, né? A questão de educação, transferir valores, transferir princípios, tá?
preparar aquele ser ali para a vida, enfim. E não é uma posição de igualdade, né? O pai e mãe, eles não estão iguais ali com relação aos filhos, né? Eles têm uma autoridade. Não é que sejam melhores que o filho ou a filha, não estou falando disso, mas há uma questão de autoridade. Então, é, dependendo da idade, né, da criança, do filho, né, o pai pode falar: você não vai sair de casa hoje, né? E é uma ordem. Então, assim, não adianta bater o pé: ó, você não vai comer o sorvete, tá de castigo. Ah, não vai comer sorvete, não vai ver TV, né? Então, isso só funciona porque há uma autoridade, né, e há uma diferença ali, não é democrático. E quando você está numa roda de amigos, você tem amigos que são mais influentes, tem amigos que são menos influentes, tá? Você tem amigos ali que você vai debater, e aí a pessoa fala uma coisa, você pode discordar, enfim, tá? Como que eu posso falar, né? Você não tem aquela questão de hierarquia, né, normalmente, né, entre amigos. Então, você está ali. E o seu amigo, ele não tem nenhuma obrigação de te educar, de transferir valores, né? É, Às vezes você tem a sua amizade ali, vai jogar um futebol. Então, o que que essa pessoa realmente está fazendo ali na hora de jogar o futebol, né? É um entretenimento, né? As pessoas encontram, de ver, tem a diversão ali e tudo mais, e é isso, né? Então, assim, não tem nada muito mais sério, não tem nenhum agravante, vou colocar assim. Aquela pessoa não é responsável por você, ou pela criança, enfim, né? Então, o pai, a mãe, eles não deveriam querer buscar, né, serem amigos dos filhos, porque isso é uma inversão de valores, é uma inversão do posicionamento ali. Quando você é uma pessoa legal, você tenta ser essa amizade, né? Tem que conquistar a confiança, e aí você é amigo, e aí vai se abrir mais e tal. E sim, tem que ter um rapport, tem que ter uma questão de confiança, tem que ter um relacionamento. Só que esse relacionamento não é um relacionamento de amizade, beleza? É um relacionamento bem específico, que é desenvolvido ali. Então, essa questão de querer ser legal, de querer agradar, né, é muito complicado. Então, tem crianças que realmente elas mandam a casa. Os pais fazem as vontades ali das crianças, etc. e tal. Então, eles vão liderando ali. É um ambiente sem maturidade, sem estrutura emocional, né, sem capacidade ali para gerenciar a própria vida e acaba influenciando e ditando as coisas na casa. Meus pais ficam com medo de contrariar, etc. E criam crianças fracas que vão ser adultos fracos. Enfim, então não é bom ser uma pessoa boazinha, ser um amiguinho do filhinho, da filhinha. Existe uma relação de amor, de afeto, de respeito e tudo mais, só que existe uma hierarquia, tá? Ela precisa ser preservada, é saudável. O pai representa a autoridade na vida da criança, a mãe representa as conexões afetivas, né, as qualidades dos relacionamentos, e essa referência ela é muito importante, não pode ser comprometida, tá? Então, é bem legal isso aí. Na questão de finanças, né, outra área que o cara bonzinho, o cara legal, ele sofre muito. Tá? Quando eu estou falando dessas questões aqui, talvez você vai se identificar, talvez você se identifique com uma questão ou outra, beleza? Ou mais de um, beleza? Isso pode ser que, às vezes, acontece da pessoa ter mais autoconfiança em uma determinada área da vida e ser mais insegura em outra, né? Enfim, tá? Nós somos seres, assim, bem abrangentes, né? Bem dinâmicos, então não é necessariamente que você tem que preencher cada casinha que eu estou falando aqui, beleza? Então, tem gente que tem muita insegurança em lidar com os pais. E aí, na hora de falar com o pai, a mãe, aí treme tudo, né? A voz afina, enfim, a pessoa encolhe e tudo mais. E na hora do trabalho, né, a pessoa cresce ali, fica um gigante e tudo mais. E não tem problema nenhum. Então, pode ser que algumas áreas você tenha uma boa disposição e outras você tem o recuo, beleza? Que isso fique bem claro. Na questão das finanças, o que normalmente acontece? A pessoa que tenta agradar todo mundo, tenta ser muito boazinha, ela acaba se comprometendo financeiramente para tentar comprar mesmo o afeto das pessoas. Então está sempre dando presente, né, pagando por alguma coisa, né?
contribuindo mais, então vai rachar na mesa, ela quer pagar mais que os outros, né? Ou às vezes a pessoa nem bebeu, mas vai compartilhar na mesma proporção ali, como se tivesse bebido, enfim, tá? É aquela pessoa que está sempre comprometendo as finanças, a questão financeira, em benefício dos outros, tá? E faz isso, igual eu falei, de uma forma que não é autêntica, não é genuína. Às vezes ela nem tem aquela disponibilidade, mas o medo de dizer não, o medo de não chamarem de novo para sair, se negar, enfim, né? Ficar rotulado, com mão de vaca, alguma coisa assim e tal. Então, esse medo da rejeição, da não inclusão, acaba fazendo que a pessoa comprometa a área financeira. E aí, vai gerar uma série de dívidas, ou vai ficar sempre naquela questão do aperto, né? Não vai comprar as coisas que a pessoa gostaria de comprar para ela mesma, não vai investir nas coisas que são importantes para ela, enfim, é sempre em função do outro. Então, o dinheiro que ela tem acaba sendo para os outros. O pessoal pega o dinheiro emprestado, não paga, fica por isso mesmo. Tá? Alguém quebra alguma coisa dela, e aí, não, tudo bem, deixa quieto, né? E fica por isso mesmo. Então, uma pessoa que normalmente vai comprometer muito a questão financeira, ela vai sempre justificar o comportamento dos outros ali e ficar no prejuízo, beleza? Então, sim, ser bonzinho, ser legalzinho, tá? Vai ter prejuízo financeiro, beleza? Isso acontece bastante, tá? Graças a Deus não foi o meu caso, né? Mas eu lembro que eu morei num lugar uma vez, tinha um porteiro lá, e o cara interfonou. E ele queria, né, que eu usasse o meu cartão de crédito para comprar pneu para ele, que ele iria pagar depois. Só que tem que usar o meu cartão. Eu falei, não, não. Aí ele ficou indignado, como assim não? Né? Porque os meus pais eram idosos na época, precisavam de cuidados, às vezes o meu pai acabava caindo, né? É uma coisa assim, na ausência, né? Na minha ausência lá, ele acabava indo e ajudava, né? Colocar no lugar, tudo mais. Então beleza, você não vai fazer o que eu estou pedindo, não. Quando seu pai cair também, você não precisa ligar para cá que eu não vou ajudar. Então, pelo menos ele teve a coragem de falar, de verbalizar isso. Mas muitas pessoas boazinhas, legaisinhas, eles não verbalizam, eles ficam apenas com ressentido ali, quando ouvem o não. Né? E passa essa questão da vingança na cabeça. Como que eu vou prejudicar aquela pessoa? Vai vir, Rod falou não para mim, vai vir. Não vou fazer isso também, não vou fazer tal coisa, né? Vai, me aguarda, vai precisar de mim um dia, né? Então, esse é o coração da pessoa boazinha, legalzinha, sabe? Ela se ressente, não pode ouvir um não. E aí tem a questão financeira, a pessoa vai ajudar e ela acredita que isso vai dar créditos a ela em alguma medida, vai garantir favores a ela. Aqui a grande questão aqui é que isso normalmente não é verbalizado, beleza? Porque ela não tem coragem de falar isso. Olha, eu vou pagar, né, hoje o seu rodízio, eu vou colocar gasolina no seu carro, eu vou prestar meu cartão de crédito, só que eu quero uma coisa. Ela não fala isso. Ela só, beleza, tranquilo, pode deixar, não se preocupa, né, e engole aquilo com ela. Então, sim, causa muito prejuízo se é um cara bonzinho, legalzinho, muito prejuízo financeiro, geralmente ali na sua conta bancária, beleza? Questão profissional. Nós temos a parte financeira, temos a questão de carreira. Carreira barra negócios. O que eu vejo muito acontecer quando a pessoa é dona de um negócio, ela dá uma série de privilégios, benefícios, né, para clientes que não são nem clientes tão rentáveis. Porque uma coisa, você tem um cliente seu que é responsável por um cliente, responsável ali por 10%, 20%, 30% do seu faturamento, né? Porque dependendo do valor desse faturamento é bem expressivo, né? Você tem um cliente que vale por ali um monte, né? Então, é compreensível que acabe que pela importância, né, pela contribuição deles, eles têm alguns privilégios, vamos colocar assim. Mas às vezes nem é o caso. É aquela pessoa que paga o menor valor, mas ela chupa, né? Seca o osso ali, né? E tenta consumir o máximo que ela pode ali,
a cada centavo que ela dá. Então, a pessoa que é boazinha, ela não faz conta, né, dos benefícios que ela oferece. Então, muitas vezes ela toma prejuízo financeiro mesmo na transação, no negócio, né, porque ela faz várias concessões, a pessoa pede vários benefícios, ela dá, pede descontos, ela dá, né, pede brindes, a pessoa concede, enfim. E ela nem coloca no papel ali a questão dos números para saber se está realmente sendo uma boa transação, um bom negócio. Ela simplesmente vai concedendo ali. Tem muito medo de perder o cliente. Então, falar não para o cliente quer dizer que ele vai perder o cliente. E com isso pode acumular uma série de clientes ruins, que compram pouco, são maus pagadores, reclamam demais, demandam muita atenção, suga muito, né? Fica aquele monte de parasita ali, um monte de pernilongo ali, fazendo um monte de barulho, chupando um monte de sangue, e não dá nada, né? Não oferece nada. Então, aquela pessoa que dá R$ 50, mas quer chupar tudo que pode com aqueles R$ 50 ali, sabe? E aí você tem um cliente que paga R$ 500, 5.000, e é muito mais tranquilo, muito mais grato, muito mais satisfeito, né? E demanda muito menos tempo. Enquanto aquele outro ali do cinquentinha ali, ele quer, né, te exaurir, né? Toda hora manda um WhatsApp, toda hora quer uma ligação, toda hora demanda uma atenção, né? E acaba que não compensa. Mas o medo de perder, né, o medo de deixar aquele cliente ruim ir embora, né, faz que a pessoa invista, cuide, tolere, enfim. Então é péssimo para os negócios, né? Ser bonzinho é péssimo para os negócios. E eu acho até interessante porque onde eu moro aqui, perto tem um sacolão. E aí eu fui fazer um pedido e eu queria saber a questão do horário de entrega. Eu tinha algumas coisas, né? Era importante confirmar a entrega. E aí quando eu conversei, né, lá, e mandei as mensagens pelo WhatsApp, a pessoa falou assim, olha, eu não acho que eu consigo entregar nesse horário. Então eu prefiro não pegar esse pedido. E foi interessante porque a pessoa perdeu o pedido, só que ela não perdeu o cliente. Eu não comprei, fiz a compra ali naquele dia, naquele lugar, porque realmente eu tinha uma demanda, precisava e fiz em outro lugar. Só que eu continuei comprando depois. Eu continuei comprando depois. Agora tem outro lugar que eu, né, solicitava, comprava, a pessoa falava que já ia mandar, ficava 2 horas nada, 3 horas nada, chegava atrasado, enfim, uma série de problemas. E que eu falei, cara, não compensa, não vale a pena, né? Apesar da economia, né? É tão pequeno que não compensa o constrangimento, né? O atraso, enfim. E aí, esse lugar, sim, perdeu o cliente. Então, é um lugar que eu penso 2, 3, 4 vezes antes de comprar, porque eu sei que vai dar dor de cabeça. Então, essa necessidade de querer agradar, a dificuldade de falar não para o cliente, né, o medo de perder, e tudo é péssimo para o negócio. Em termos de carreira, também tem prejuízo, beleza? Falei, negócio barra carreira, né? Depende se você é dono do seu negócio, trabalha para alguém, beleza? Mas, de qualquer maneira, há prejuízo. Na questão da carreira, as pessoas legais, ou boazinhas, são muito dedicadas, fazem hora extra, né? Aceitam ali várias demandas, tanto do chefe quanto dos colegas, enfim. Há uma sobrecarga, que as pessoas vão pedindo, a sua dificuldade dizendo não, então fica sempre sobrecarregado. Há um ganho emocional no sentido de se sentir importante, nossa, estão pedindo para mim, confiam em mim, etc. E tal. Só que isso é muito comum acontecer a questão do abuso, então há um excesso. E a insegurança, o medo de dizer não, acaba fazendo a pessoa dizer sim para coisas que ela sabe que não são boas para ela, que vai ser exaustivo ali, e ela acaba se colocando naquela posição delicada, beleza? Pelo medo de dizer não, né? Então, quando tem uma promoção, ela normalmente não é promovida, ela não é a pessoa que é reconhecida por aquilo que ela oferece. Tem uma expressão em inglês que fala take it for granted, né? Como se fosse tomar por garantido. Eu sei que esse cara é bonzinho, né? O Rod é bonzinho, o Rod é legal, deixa o Rod aqui. E aí eu pego uma outra pessoa que às vezes nem parece ser tão qualificado, tão dedicado, só que eu vou promover ela e não o Rod. É justamente essa questão, como que eu posso falar? Essa falta de personalidade, vou colocar assim, em algumas vezes, que parece que a pessoa dedica tanto, esforça tanto,
Mas beleza, né? Deixa ele quieto ali. Igual toda pessoa que é menos dedicada, vamos colocar assim, beleza? Acaba tendo o privilégio, né? Da promoção e tudo mais. Tá? Então, por que isso? Né? Porque a questão da pessoa que é super legal, né? Super boazinha, normalmente não são bons líderes. Eles não têm aquela veia de liderança, eles não contrariam as pessoas, tá? Eles não se expressam, não são abertos. É um discurso muito complicado, uma comunicação muito de pisar em ovos, é cansativo. Tá? Não é uma pessoa assertiva, dá muitas voltas ali e tal. Então, eu lembro que eu estava conversando com um profissional que trabalha na área de informática, e ele falou que ele fez uma entrevista com uma posição, e seria uma posição de liderança, iria ganhar mais e tudo mais. Só que, conversando com ele, né, e eu fui vendo ali, investigando, procurando saber e tudo mais, ele não se posiciona como líder. Né? Ele não tem uma veia de liderança, ele não se posiciona. Ele queria pelo benefício salarial, mas ele não tem nenhuma qualificação, né, além da qualificação técnica, de realmente que o qualifique para estar naquela posição. E ele queria. Por quê? Porque isso é legal para ele, ter mais status, ter mais dinheiro, tá? Sem, no entanto, realmente ser uma pessoa que tem mérito para estar ali. E comecei a ver, investigar algumas coisas ali, de que realmente é uma pessoa que foge, tá? Das situações de conflito, tá? Que tem uma tendência de fugir das dificuldades. Então, quando as coisas ficam mais difíceis, vai jogar videogame. Quando o videogame fica mais difícil, vai fugir para outro lugar. Então, tem essa questão de evitar, né, contrariedade, sempre buscar a zona de conforto. E isso realmente acaba ajudando, não, prejudicando no crescimento profissional, beleza? Então, é muito comum as pessoas confiarem, né, para a pessoa legal, boazinha ali, uma série de demandas, só que não dá a compensação financeira, não dá o status para aquela pessoa. Ela é boa, só que ela não é boa o suficiente, né? Então, isso é muito complicado. Mas acontece, beleza? Acontece demais aí. Outra questão, beleza? É na questão espiritual, na questão de fé. O que eu vejo, né, pela minha experiência, pela minha caminhada, tudo mais, na questão de fé, a pessoa ela não entende a identidade dela, quem que ela é, qual é o posicionamento dela. E isso a gente vê muito nas orações, no relacionamento com Deus. E eu não sei da sua fé, se você acredita em algo ou não, mas é aquela sensação de não pode pedir nada, né? Deus nunca vai atender as orações dela, ela tem que sempre compensar pelos erros, tá? Então, é uma pessoa até, vamos dizer assim, difícil de Deus usar, porque ela nunca é boa para fazer nada, tá? E vai sempre ser aquela vida arrastada, miserável espiritualmente, aquele mendigo espiritual, né? Uma pessoa que pode ser muito dedicada na igreja, está nas funções e tudo mais, mas que tem uma grande dificuldade em receber reconhecimento, tá? Enfim, é uma pessoa muito complicada de lidar. Ela pode até se dispor muito socialmente, né? Ajudar em obras sociais, né? Fazer visitações, etc. e tal. Só que toda vez que você tenta valorizar essa pessoa, ela vai desviar como se tivesse Matrix ali desviando de bala, sabe? Ela não pode ter mérito, ela não pode ter qualidade, é aquela humildade que não é saudável, tá? Falar algo bom para ela, reconhecer algo bom nela, não cola, né? Não, nada gruda. Tá? Se você fala algo bom, entrega algo bom, não é bom o suficiente, não é bem assim, está exagerando, né? Tem que fazer mais, enfim. Então, a pessoa ajuda, né? Ela até contribui, nunca é bom o suficiente. E isso é muito complicado. Né? Se a gente for pensar em termos de fé, relacionamento com Deus ali, é uma pessoa que
vai passar por uma série de dificuldades na própria identidade, na convivência com Deus, nas orações, enfim, tá? Vai ser uma vida espiritual muito sofrida, tá? E sem necessidade. Além das dificuldades normais da própria caminhada, ela adiciona mais pedras ali para carregar que não precisar. Então, ser legalzinho nesse sentido, tá? É um prejuízo também, né, na vida espiritual, beleza? Então, isso acaba afetando e comprometendo a vida espiritual também. É a questão de saúde emocional. Vamos pensar aqui, né? Eu tenho dificuldade em escolher a pessoa com quem eu vou me relacionar, até intimamente, sexualmente falando. Eu tenho dificuldade no ciclo de amizades que eu tenho, né? Eu não escolho as pessoas com quem eu saio, os lugares que eu frequento, né? Na hora de tratar com os meus filhos, é como se tivesse uma igualdade ali, né? Eu não entendo o meu papel, é difícil para mim exercer autoridade. O meu dinheiro é para os outros, a minha carreira, eu fico vendo todo mundo crescendo. Inclusive, isso aconteceu, né? Uma vez está conversando com uma pessoa que está na mesma posição há 7 anos, e ela vê pessoas entrando depois dela, pessoas sendo promovidas depois dela, e ela continua no mesmo lugar, beleza? E as pessoas que entram e são promovidas passam por esse processo em um ano e meio, e ela está na mesma posição há 7 anos, beleza? Então, isso acontece. Bom, isso não é balela. São pessoas que veem os outros sendo promovidos e não têm o próprio reconhecimento. Pessoa que passa na vida espiritual ali, né, se vendo como um capacho, uma lagartixa, né? A mosca do cocô, do cavalo do bandido, enfim, aquela pessoa que não tem menor estima, menor autoconfiança. Como que você acha que essa pessoa vai ter uma vida emocional? Nada saudável, nada saudável. Então, depressão, angústia, tristeza, enfim, né? Uma série de conflitos, né? Insegurança, uma vida extremamente limitada, muito pobre, de satisfação, realização, prazeres, enfim. Tem que prazer, todo mundo consegue ter prazer, mas é difícil ter prazer na vida. Mas a realização, felicidade, algo de um nível maior, mais elevado, a pessoa vai ter no conta-gota ali, de uma forma muito restrita. Então ela vai sofrer muito emocionalmente. Vai sofrer muito emocionalmente. E o pior de tudo é que normalmente a pessoa aguenta calada. Ela vai acumulando isso ao longo dos anos, vai passando ali, dificuldade de compartilhar, dificuldade de expressar. Talvez até tenha o que algumas pessoas chamam de vômitos, né? Vômitos emocionais, né? Que são aqueles momentos que a pessoa coloca para fora ali, né? Acumulou muito, vê aquele mal-estar, a pessoa vomita, né? Briga, xinga, né? Enfurece ali. Aquilo ali dura, né, alguns minutos, alguns momentos, e volta para aquele padrão, onde que vai engolindo, né? Engolindo, absorvendo tudo aquilo ali até regurgitar de novo, vomitar de novo. Normalmente esses vômitos acontecem em pessoas que ela têm uma segurança maior, uma confiança maior. Então, vai ser com o cônjuge, com os filhos. Já ouvi um profissional falando que ele não tem coragem de se expressar, de ser transparente no ambiente de trabalho, e aí ele chega em casa, desconta no menino de 8 anos, né? Então, no meu trabalho eu não posso, porque eu posso ser demitido, no meu trabalho eu não posso, porque o ambiente vai ficar ruim, mas chega em casa, né? O celular desconta do menino. É de cima para baixo, tem a mesma coisa. Então, acaba passando mesmo para que ele está respingando ali. Aquelas pessoas que ele pode sentir porque ele não tem tanta necessidade da aprovação. E, em alguma medida, ele se sente seguro, está garantido ali. Então, essa pessoa não tem condição de ser uma pessoa emocionalmente saudável. Isso acaba também afetando a questão física, né? Normalmente são pessoas que não têm uma boa saúde física, não fazem atividade física, se olha no espelho e não tem o menor prazer, né, com o que vem ali, mas também não cuida, né, não se cuida. Então fica aquele ciclo de eu vejo e não gosto e não faço nada a respeito. E aí eu não aceito o meu corpo e, enfim, entra naquele loop ali que não é nada bom, né? Não agrega nada para a vida da pessoa. E aí
Com isso tudo, existe a questão, igual eu te falei, não é bom, não é vantajoso ser uma pessoa boazinha, ser uma pessoa legal, sabe? Existe um custo muito alto. Eu só citei algumas áreas aqui. Você pode fazer inferência aí em outras áreas, com certeza, que não foram faladas, beleza? A grande questão é que existe uma vacina, existe uma cura para isso, existe um tratamento para isso, beleza? E é normalmente aquilo que vai na contramão do que a pessoa faz. Que é justamente uma questão de trabalhar na questão da integridade, trabalhar na questão da autenticidade, trabalhar na questão da autoconfiança e autoestima. Estão muito interligados de uma coisa na outra. Não é a mesma coisa, mas eles andam bem juntos ali, né, de mãos dadas, que é a questão da autenticidade. Então, se na questão do relacionamento, né, eu começo a me relacionar com a pessoa que eu vejo que não tem futuro, eu corto, eu coloco um fim. Eu determino que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. É melhor ficar sozinho por um período do que viver uma vida onde os meus valores são comprometidos, onde eu vou viver com uma pessoa, né, que eu não consigo confiar, onde eu vou viver com uma pessoa que não tem sonhos, projetos, planos que vão se alinhar com os meus, enfim, né? Então, eu corto logo na raiz. Não deixo essa coisa ficar crescendo e depois ter a esperança de que um dia vai mudar. Então, eu faço isso porque é uma forma de respeito, uma forma de preservação, uma forma de bem-estar, cuidar das minhas emoções, e por saber quem eu sou, o valor que eu tenho. Entende isso? Então, essa pessoa é muito autêntica e ela deixa claro os limites dela. Eu não aceito isso no relacionamento. Isso não vai acontecer. Pode ter sido assim antes, comigo não vai ser assim. Tá? E a pessoa realmente ela se posiciona ali, com o risco de terminar aquele relacionamento se não for saudável. E fique em paz com isso. Porque essa pessoa ela não tem medo de ficar sozinha. Ela está bem com ela mesma. Tá? Então, não há problema em não ter um companheiro ou uma companheira, porque ela está bem com ela mesma. Tá? Está bem resolvida ali. Então, nesse sentido, a pessoa, quando ela é mais autêntica, e ela tem uma autoestima saudável, uma autoconfiança, ela não tem medo, de estar sozinha. Ela está muito bem com ela mesma, bem resolvida nesse sentido. E ela não tem o desespero de pegar o que aparecer. Ela seleciona, ela escolhe. Então, ela é muito bem resolvida nesse sentido. Isso se estende na questão das amizades, sabe? Eu tive a oportunidade uma vez de conviver com uma pessoa, né, quando morava na Nova Zelândia, fiz amizade com um brasileiro. Aquela pessoa que é a alegria da festa, né? Com certeza, no ambiente, vai alegrar o ambiente, vai fazer as pessoas darem risada. Nesse sentido, tem muito para agregar. Só que ele tinha um péssimo comportamento de mentir. Ele mentia, sim, exageradamente, por várias situações. Qualquer coisa era motivo de estar inventando uma mentira. Eu não tinha o menor constrangimento. E eu vi que era um mau sinal, né, quando ele tentou me envolver. Falou assim, Rod, coloquei seu nome no meu currículo aqui, coloquei esse endereço, e aí se te ligar, você confirma para mim. Eu falei, não, né, o meu nome é tal, eu estou no tal endereço, coloca um endereço lá e beleza. Então, por que que ele não perguntou o meu endereço? É só colocar lá no currículo, né? Acho que ele falou que eu era primo dele também, negócio é claro, não sou seu primo, meu endereço é tal. E eu comecei a perceber que se eu fosse ficar convivendo com ele, as chances eram de eu começar a mentir por influência dele, porque não tinha nenhuma evidência que ele ia parar de mentir por minha causa, né? Que eu ia influenciá-lo no bom caminho. E que em alguns momentos ele ia tentar me envolver nas mentiras dele, para que eu realmente colaborasse ali com o que ele falasse. E eu não queria aquilo para mim. Então, eu falei, não, cara, melhor cortar essa amizade, né? Não foi que ele fez algo para mim, ele nunca me sacaneou, não passou a perna, não me deu nenhum prejuízo financeiro, enfim, nada nesse sentido. Só que eu vi que não era uma influência que seria legal. Então, eu simplesmente rompi a amizade ali, né? Não tenho nada contra a pessoa dele, né? Não desejo mal, enfim. Só que esse é o comportamento que eu não gostaria de ter uma, uma proximidade, né? Não coaduno, não é? Não se alinha com aquilo que eu estou buscando, beleza? Então, mentiras deveria ser algo acidental, como eu vou colocar assim.
não proposital, não buscado, né? Então, na questão das amizades, é a mesma coisa, é saber os seus valores, o que você gosta, suas preferências, buscar alguém que tenha os interesses similares, enfim, né? E aí você se sente ali, incluído naquele grupo, né, que você escolheu, né, enfim, né, que realmente você quer estar naquele grupo, criando aquele ciclo social, está bem alinhado com os seus objetivos, né? E então, assim, isso é muito legal quando você tem essa capacidade de selecionar, deixar algumas amizades que não estão agregando mais, para abrir espaço para outras que vão estar melhores ali. Inclusive, na nossa evolução, isso é muito natural, né? Eu sei que tem gente que tem amigos de infância e tudo mais, e é legal, não é contra, não estou falando que sou contra isso. Só que é legal também ver que existem ciclos, tá? Então, eu tenho amigos de quando eu era solteiro e tenho amigos agora quando eu estou casado. E é difícil, às vezes, estar com amizade com solteiro, quando você é casado e tem filhos, né? Então é mais fácil fazer amizade com outros casais, né? Até porque as crianças vão ficar brincando, né? Sua mulher conversa com a mulher do outro, né? Enfim. E aí isso faz muito mais sentido, é muito mais alinhado à nova realidade. Então, se você tinha amizade quando era solteiro, e que as pessoas continuaram solteiras, você casa, é normal que você mude o ciclo de amigos ali, para essa nova estrutura, enfim. Na parte de paternidade, tá? Essa questão de realmente se posicionar, você nunca vai tomar todas as decisões certas, né? Eu lembro que eu fiz um curso para pais, e aí uma coisa que me falaram que faz muito sentido hoje, né? Não fazia tanto lá, né, quando minha esposa estava grávida, mas agora faz muito mais, né? Que realmente Deus dá uma sabedoria para a gente, né? Enfim, dá uma capacidade para a gente tomar as decisões, tá? Mover ali, para realmente cuidar da nossa família, cuidar do ambiente, né? Então, nessa confiança que a gente tem as capacidades para tomar as melhores escolhas, né? As decisões ali que é o melhor para casa. E entender, né, qual que é o seu posicionamento, se expressar de uma maneira realmente autêntica, verdadeira, né? Na voz, no afeto, né, nas restrições, né? Graças a Deus eu tenho uma menina maravilhosa, eu não tenho o que reclamar, bem gostoso ser pai dela, né? Sou muito privilegiado nesse sentido. E não é uma criança que me dá muito trabalho, pelo menos até onde eu entendo ali. E é bem legal realmente o relacionamento. Eu vejo que a minha esposa às vezes reclama, fala assim, eu falo não para ela, ela continua fazendo. Ela ri e faz. E eu lembro que a gente estávamos sentados à mesa, e aí minha esposa falou, mas eu falo os negócios, ela continua rindo e continua fazendo. Eu só olhei para ela, olhei, fiquei calado, olhei no olho dela, e ela parou de fazer o que minha esposa estava reclamando. Eu acho, se não me engano, naquele dia estava batendo no prato, no garfo, fazendo barulho, rindo, né, brincando com a comida. Eu só olhei para ela, sem raiva, sabe, sem fazer cara feia. Só olhei sério, né, sem falar nada, com a mão no coração, olhando sério ali. Ela pegou o garfinho, parou de bater, ficou quietinha e tal. Então, isso só acontece quando a gente tem uma questão de autoridade, de respeito, né? Se não tivesse respeito, não tivesse autoridade, não iria funcionar. Então, esse reconhecimento ele é muito importante. Então, ser autêntico nesse sentido, tá? Ser autêntico na questão das finanças, priorizar os seus projetos, as suas necessidades, a sua demanda, né? O dinheiro que você trabalha, ele é seu. Estou falando que você não pode ajudar as pessoas, estou falando que você não pode contribuir, tá? Deus abençoe e te prospere, que você possa ajudar muitas pessoas, mas entendendo que é uma fração daquilo que você ganha, que você pode destinar para essas coisas. Você não precisa se comprometer no processo. Eu lembro de que eu vi algo, eu presenciei algo, que eu falei, cara, faz muito sentido, muito legal. Eu participei uma vez de um seminário, fazia o curso, né, seminarista, para virar pastor e tudo mais. Acabei não concluindo, mas eu fiz um período. E um dos meus colegas na época, ele foi comprar um cachorro-quente e o rapaz pediu dinheiro para ele. Ele falou, cara, dinheiro não tem, mas vamos dividir o cachorro-quente aqui. Então ele pegou o cachorro-quente e realmente partiu, né, ao meio ali, deu metade para o rapaz e comeu outra metade. Eu falei, cara, perfeito.
Porque ele não precisa passar fome para dar comida para o outro, né? Ele também está com fome, ele também tem que atender a necessidade dele. Agora, daquilo que ele tem, ele pode compartilhar. Fala, você come metade, eu como metade, eu também estou com fome. Então, essa questão, na questão financeira, é a mesma coisa. Olha, eu posso te ajudar até essa medida, posso te ajudar nessa proporção, mas eu não vou me comprometer, eu não vou passar aperto, não vou me colocar em apuro, minha família em apuros, para poder ajudar você. Então, é saber colocar esses limites, saber dizer não, né? Evitar os abusos, isso é muito importante. E a questão financeira existe toda uma questão emocional conectada. Então, dormir com pressão em dívida para pagar, quanto que vai vir. Ninguém gosta de ficar preocupado com essa tensão, acumulando dívida. Enfim, não é legal. Realmente não é uma coisa legal. Então, cuidar dessa área é muito importante. Beleza? Na questão da carreira, é a mesma coisa. Quando a pessoa ela é autêntica, autoconfiante, autoestima, ela tem uma projeção, né? Ela tem uma projeção para o negócio, ela tem uma projeção para a carreira, ela é determinada nas escolhas dela, sabe? Ela não se distrai com facilidade, ela sabe dizer não para os outros, então não tem aquele negócio, não tem tempo para nada, Rod. Normalmente, quando a pessoa fala isso, ela tem dificuldade de dizer não para os outros, e aí os outros vão tomando conta da agenda dela, então não tem tempo para nada, porque ela diz sim para todo mundo, menos para ela. Então, ela tem que entender que ela tem que dizer sim para ela, para os projetos dela, para tudo que é importante para ela, e aí ela consegue também separar o tempo na agenda dela para dedicar a ajudar os outros. Mas tem a restrição, tem o horário. E é o que eu aprendi, demorou um pouquinho, mas eu aprendi, é que não é ajudar todo mundo que quer, é ajudar todo mundo que quer e ajudar todo mundo que merece. Porque todo mundo vai querer um favor, todo mundo vai querer um benefício, todo mundo vai querer, né, um presente, uma coisa. Só que as pessoas não querem se comprometer no processo. Então, a pessoa fala assim, me ajuda a carregar a mesa, mas ela cruza o braço e fica olhando, se fazendo esforço lá por dois, né? Enquanto, legal, olha, arreda mais pro lado. Não, não, não. Peraí, você pega nessa ponta, eu pego nessa aqui, ó. São nós dois, amigo. Você pediu me ajuda, não vou fazer por você, vou fazer com você. Então, você pega na ponta, eu pego na outra. Não, mas você sabe que é muito difícil. Então, beleza. Você arruma outro, que eu não vou fazer, né? Então, tem que saber dizer não para os outros, tá? Porque senão realmente vira abuso. E isso no ambiente de trabalho é muito comum, tá? Você já tem as suas obrigações, tem as suas questões ali que você tem que lidar e as outras pessoas vão demandando coisas, tá? Então, aquela pessoa que sabe o que ela quer, tem os objetivos claros, né? E se estima, se valoriza, ela vai fazer as coisas com intenção, com propósito, com direcionamento. Então, eu vou crescer, eu quero chegar nesse cargo. Estava conversando com a pessoa que queria ser diretor. Eu falei, legal, mas o que você precisa para ser diretor? O cara não sabia, né? Ele tinha um desejo, uma vontade, mas não tinha a menor clareza. Então, quais são os cursos que vão te ajudar a chegar nesse cargo de diretor? Tá? Qual que é o trajeto? Né? Então, assim, qual que é a carreira que você tem que seguir? Né? E tudo isso faz influência. Tudo isso faz muito sentido. Tá? Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa, uma empresa até grande, chama VIP Engenharia, tá? E eu trabalhava na parte técnica, na parte de informática, né? Que não tinha para onde crescer muito. Dentro das obras, né, que são os canteiros de obras, para onde que a gente é enviado, né? O setor de informática é só o técnico de informática ali. Tá? Se eu quisesse crescer e conseguir um cargo de administrativo mais relevante, eu tinha que mudar de setor, abrir mão do setor de informática, começar mais baixo e ir crescendo para ter uma relevância ali, conseguir um cargo de mais confiança, de mais status, enfim, e conseguir uma promoção legal. Então, dependendo da carreira, do nível que eu quisesse chegar, eu tinha que mudar a carreira que eu ia seguir. Tá? Então, quando você tem mais autoconfiança, quando você tem visão clara, quando você se estima, você sabe dizer não para as coisas, para que você vá na direção daquilo que é importante para você. E se você for legalzinho, sua vida vai passar, os outros vão usufruir do benefício ali que você vai dar para eles, e ao final você vai estar onde sobrou, né? O que ficou aí para você ali, né? Uma vida sem propósito, vazia, sem realização, mesmo. Então,
Essa questão de ser autêntico, né? É para você determinar suas escolhas, para você fazer as suas opções, né? E chegar no lugar que você determina para você, não os outros, beleza? Na questão de fé, essa autenticidade, cara, eu acho muito legal, né? Eu acho que o Salmos é fantástico, porque Davi, ele abre o coração dele para Deus, ele mostra o que está ali dentro, ali, né? E ele não fica mascarando. É muito legal quando você consegue ser autêntico na hora de você colocar para fora ali. Ele já fala que Deus sabe o que a gente vai falar antes que chegue à nossa boca. E, opa, a esposa liga. Isso aí, quem sabe faz ao vivo, então a esposa ligou, mas vamos lá. A questão da fé, né, a questão da autenticidade, Davi é um grande exemplo disso, né? Um homem que abriu o coração dele diante de Deus, falava das coisas, estava com raiva, falava que estava com raiva, estava triste, falava que estava triste, enfim, se expressava de uma maneira bem íntima. Então, essa liberdade de falar o que você está sentindo, né? Não tem que ficar adorando a pílula, falando aquelas palavras lindas, maravilhosas, mas não tem nada a ver com o que está no seu coração, né? Enfim. Então, isso é muito bom, essa autenticidade, essa coragem, né? Essa liberdade, essa intimidade. É a vida emocional muito mais saudável, né? No sentido de que eu falo aquilo que eu penso aquilo que eu falo, os meus sentimentos, eles são importantes, as minhas necessidades são importantes, e eu sou responsável por suprir as minhas necessidades. Então, eu garanto que elas sejam supridas, né? Através das minhas ações, das minhas palavras, da minha conduta. Eu tenho essa autonomia, tenho essa autorresponsabilidade, esse direcionamento. Então, eu me aprecio mais, e isso é muito legal. Mesmo que você ainda não esteja no estágio que você gostaria, já tem algum tempo comecei a frequentar a academia, coisa que eu tinha tentado várias vezes, tinha falhado, né? Tinha desistido por muitas vezes, e já estou num período legal ali, né, de treinos e tudo mais. E hoje eu consigo me apreciar muito mais, ainda que os progressos não estejam aonde eu gostaria. Eu cheguei ainda no resultado que eu diria ideal, né, pelo menos esse primeiro estágio, e eu já consigo ver mudança, eu consigo apreciar, eu consigo gostar, né, do estado que eu estou enquanto eu evoluo. Então, há uma apreciação, há um respeito, há um carinho com o progresso que eu já tenho ali. E isso é muito legal. Então, a solução para que vai permear em todas as áreas, né? As que foram citadas, que não foram citadas aqui, vai passar por autenticidade. O que que é autêntico? Aquilo que é original, aquilo que é seu, legítimo, aquilo que é verdadeiro para você, beleza? Tanto o lado seu bonitinho, né? E o lado não tão bonito. O que você entende ali precisa ser manifestado, precisa ser expressado, né? Enfim. Autoconfiança é a confiança que você tem de que você consegue dar respostas aos problemas, que você consegue lidar com as situações, que você tem capacidades, habilidades, experiências, recursos. Você tem o que for preciso para poder lidar com o desafio que for apresentado para você. Você consegue sobreviver, você consegue passar pelos momentos, né? E prosperar ao final ali, né? Sobressair sobre as dificuldades, mesmo. É a autoestima, é a valorização, é algo que você aprecia, que você degusta, né? Que você realmente tem um carinho, um amor, um zelo, um trato. Então, a maneira como você fala com você mesmo, que você se trata, que você cuida, não é aquele ponto de se tornar um narcisista, não é isso que eu estou falando, mas é saber que as suas necessidades são importantes, né, que o seu bem-estar ele é relevante, né, que você faz a diferença na vida das pessoas, que você tem algo para contribuir, tá? Enfim, isso é muito bom. Essa apreciação, esse respeito como a gente costuma ter com as coisas dos outros, né? Ter com a gente mesmo, né? Enfim. Então, é a solução para qualquer área, se foram falados aqui, as que não foram faladas, vão passar por autenticidade, autoconfiança, autoestima. Beleza? Comece a aplicar isso na sua vida, você vai ver seus relacionamentos melhorando, suas finanças melhorando, sua carreira prosperando, seu negócio crescendo, sua vida e conexão espiritual melhorando também, mesmo e sua saúde de maneira geral, tanto emocional quanto física também.
ser muito mais próspero, tá? Muito mais energia, né? Prosperidade nessas áreas, beleza? Então, eu espero ter te convencido, né, através desse vídeo que não é um bom negócio, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa boazinha, beleza? Como eu falei no começo ali, tem uma distinção entre ser bom, né, de maneira autêntica ali, beleza? Inerente e ser bom querendo um benefício em troca, beleza? Então, com isso, me despeço. Vou deixar aqui para você o meu e-mail aqui, se quiser entrar em contato, né, caso você queira ter uma vida mais autêntica, deixar de ser essa pessoa boazinha, né, essa pessoa legal ali. Você vê que está tomando muito prejuízo em várias áreas e quer romper e gostaria de ter um suporte, né? Entre em contato comigo, vou deixar aqui o e-mail, o link do WhatsApp também, nos comentários, na descrição, e a gente vai se falando, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.